Momento EBD. Olá! No nosso Momento EBD de hoje, estamos aqui com o presbítero Emar, presbítero e professor da Escola Bíblica Dominical, e com o diácono Ayrton, que também é professor da Escola Bíblica Dominical. Tudo bom? Tudo bem. Tudo bem. Gente, para vocês, ser professor da EBD é uma vocação ou é um chamado, ou ambos? É vocação e chamado? Eu creio que seja ambos, né? Uma vocação e um chamado, porque, como diz a palavra, né? Deus capacita, né? Aqueles que Ele escolhe para desempenhar os trabalhos. Então, Ele nos vocaciona, né? E nos chama para a gente prestar esse serviço para Ele. Então, a gente que é dessa área de ensino, a gente tem essa necessidade de ensinar, a gente sente essa chama, né? Essa vontade de transmitir o conhecimento, que às vezes a gente estuda sozinho lá no nosso quarto e tudo, mas a gente quer comunicar isso para o mundo, e eu acho que isso é Ele colocando nos nossos corações a vontade de transmitir aquilo que Ele quer para o povo dele. Principalmente porque todos aqueles que gostam de ensinar, eles gostam que as pessoas compreendam de forma correta a palavra do Senhor. Não é o meu interesse, não é o meu querer. Tem que ser sempre o querer de Deus. E aí o professor de EBD, ele tem que se dedicar, claro. E com certeza é uma vocação. Além de ser um chamado, né? Principalmente chamado. Muito embora o chamado ele não seja exatamente igual para todos, né? Mas aqueles que o Senhor escolheu para a sua obra, certamente Ele vai capacitar em cada uma das áreas, né? E a gente sabe que a Escola Bíblica Dominical, por muitos anos, ela era uma agência evangelizadora, né? E nos moldes em que a Escola Bíblica Dominical é hoje, muito mais estruturada, ela ainda permanece, ela ainda pode ser essa agência evangelizadora? Sim, porque mais do que nunca hoje, no mundo que nós vivemos, na situação atual que nós estamos, enfrentando tantas dificuldades, um local para você aprender a palavra de forma correta, fidedigna, sem a intromissão do mundo, sem o achismo da época em que está sendo ensinado, com certeza vai ser na EBD que isso vai ser alcançado. Sem falar também que nos nossos ambientes, né, extra-igreja, né, no nosso ambiente profissional, sim, escola, com certeza. Se a gente não estiver bem firmado na palavra, e é na EBD que a gente pode ganhar, a gente tem essa oportunidade de ganhar essa base. Então, sem essa base, a gente não consegue fazer o evangelismo nos outros ambientes que não a igreja. Então, acho que a gente precisa fazer, sim, essa base, e é na EBD, né, que a gente tem essa oportunidade de aprender mais sobre a palavra de Deus, aprender como comunicar o que realmente nós acreditamos. Quando perguntam a você, no seu trabalho, o que é ser presbiteriano? Então, acho que é na EBD que você tem essa oportunidade de ganhar esse conhecimento e saber transmitir, né, da maneira correta, né, expressar verbalmente aquilo que você acredita. Sim, porque nesse momento você está estudando pontos precisos. A EBD, nas salas de aulas que nós temos, elas são divididas, né? Então, cada uma dessas salas, elas estudam pontos específicos da palavra de Deus. Os professores são capacitados, através de outros cursos, a terem mais conhecimento, além deles serem também estimulados. É nesse local, nesse ambiente sadio, que vai se desenvolver a doutrina. A sã doutrina vai ser ensinada de forma correta. Realmente, como você falou, vai capacitar as pessoas que assistem a essas aulas a saberem se comportar e dar o exemplo para as outras pessoas do mundo. Então, é sim evangelismo, com certeza. E a interatividade da sala também permite, né, tirar diversas dúvidas e para que eles realmente possam colocar tudo que aprenderam correto. na sala em prática? Sim, porque o que é que a gente entende? A gente entende que para a pessoa ser um cristão verdadeiro, temos que ser imitadores de Cristo. Pronto. Sim. Cristão verdadeiro, você é uma cópia de Cristo. Um pequeno Cristo. Pequeno, né? Cristo, né? Então, para você ser uma cópia de Cristo, você vai seguir tudo que foi ensinado por Cristo.
para todos nós. E aí, aonde você vai aprender sobre como é ser um imitador de Cristo? Na EBD. Exatamente. E nessa questão da interação com os alunos, né, eu sempre digo que a gente é professor, a gente sai... o que a gente pretende ensinar. Não necessariamente é o que a gente vai ensinar. Às vezes a gente até, inclusive, vai aprender. Então, a gente tem um plano de como é que vai ocorrer aquela aula, mas às vezes aparece uma indagação, é uma questão que a turma tem em relação a um assunto que é preciso dar naquele momento, então você para ali um pouco e age com aquela intervenção, né? Tentando ao máximo não escapar, né, do que é dado, mas é realmente um momento que o professor ele não tem domínio 100% do que vai acontecer. A gente faz um plano, a gente faz nossas anotações, mas muitas vezes os alunos acabam conduzindo a aula, e isso é bom, é positivo, é saudável, inclusive para a questão de evangelismo. Se tiver uma pessoa que nos visita pela primeira vez ali naquela aula, então também é possível que ela veja uma face, né, de Cristo que muitas vezes não poderia ser visto durante uma pregação, né, durante uma conversa informal. Então acontece ali também na EBD esse momento. O que tem que entender é que na sala de aula você não tem um pastor. Então você não está ali assistindo um culto. Você está realmente assistindo uma aula. Mas não uma aula no princípio no princípio normal. Professor, mestre que ensina, aluno que escuta, mas sim com interatividade. Onde, muitas vezes, como o Ayrton falou, nós somos surpreendidos, né? Por perguntas que os alunos fazem, e chega ao ponto que o professor pode dizer, posso te dizer na próxima aula, porque essa pergunta tu me pegou agora. E isso é bom. O aluno percebe que quem está ali do lado dele é um igual a ele, que se dedicou a estudar, a aprender, para levar aquela palavra naquele momento, mas que não é o dono da palavra. Ele é apenas o facilitador. O mediador. O mediador, né? Exatamente. O mediador. E para que essa aula, de fato, ela venha ter sucesso, né, vamos dizer assim, ou nós alcançarmos os objetivos, que muito embora a EBD ela não seja como a escola secular, uma escola regular, mas ainda assim existe um currículo, né, para que ela seja norteada por ele. Os professores se preparam periodicamente, também tem um planejamento que é necessário. Uhum. Sabemos que existem, né, os percalços ali na hora da aula em que nós vamos nos organizando para dar conta das demandas. Claro que se há uma dúvida, há uma interação, e ali nós temos a responsabilidade de trazer a palavra de Deus da maneira mais clara possível, né, para os nossos alunos. Mas com tudo isso, para que a gente obtenha sucesso, ainda que nós nos planejemos, nós também somos dependentes do Espírito Santo. Nós estamos debaixo da dependência do Espírito Santo. E aí eu pergunto, é necessário uma vida devocional? Sim, sim. É necessário em tudo que a gente faz, Fernanda, porque a gente não pode separar, né, a vida sacra da vida secular. Então, se eu vou para o trabalho, né, para um trabalho secular, vamos chamar assim, eu tenho que me preparar também. Eu tenho que me preparar para ser o melhor funcionário, eu tenho que me preparar para não ser aquele que murmura contra o chefe. Então, isso daí exige uma vida de quê? De oração, uma vida de leitura da palavra. Por que não para a EBD também? Então, para a gente se preparar para a EBD, a gente precisa não só ter o conhecimento técnico, né, ter o conhecimento ali das doutrinas, mas também a gente precisa ter uma vida de oração que nos dê paciência, né, às vezes de lidar com algumas situações que fogem do escopo, que nos dê sabedoria também. Então, a gente tem que estar sempre antenado que nós vivemos na dependência de Deus. E para a gente estar nessa dependência, né, sempre ali com humildade, é necessário uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de devocional verdadeira. Então, tudo isso daí contribui também para um EBD salutar, né? Então, assim como nós, né, pelo menos a gente se prepara para a aula, né, com a vida devocional e também até para uma vida secular, né? O trabalho a gente também se prepara.
a EBD não seria diferente, na EBD não seria diferente. O que acontece é o que a gente precisa entender uma coisa. Quando você vai dar uma aula de EBD, você não está ali colocando o teu saber, o teu conhecimento à prova. Você não chega para a sala de aula com todos os alunos, eu sei de tudo e agora vocês fiquem quietos, eu vou ensinar. Não, não é isso. Você sai da aula, a aula em si é para glorificar a Deus. Então, tudo que for ali falado, dito, só tem um objetivo, glorificar a Deus. Em nenhum momento o professor pode ser maior que a aula. Em nenhum momento o professor pode chamar atenção para ele. A aula é para glorificar a Deus. Então, se é para glorificar a Deus, eu tenho que me preparar. Como o Ayrton falou, tenho que estudar, tenho que fazer meu plano de aula, tenho que fazer minhas anotações. E mesmo assim eu sou surpreendido por perguntas que, poxa, fugiu o escopo, mas que me fazem pensar. Mas no final, quando terminar a aula, alguém tem que dizer assim, aprendi algo sobre Deus. Nem que seja o próprio professor. Nem que seja o próprio professor. Pronto. Porque se alguém aprendeu, é como um culto. Não pode uma pessoa chegar e dizer, não gostei do culto, a palavra não estava boa. Eu disse, meu irmão, não era para você. Então, a sala de aula, ela é para todos. A sala de aula é para todos. Então, o que acontece? Se eu sou um professor, vou dar uma aula numa EBD, e eu não estou bom, aquele meu dia não está legal, aconteceu algo, é preferível que eu peça para um e outro irmão assumir a aula. Sim. Porque se eu vou realmente assumir uma sala para dar aula, eu tenho que estar em paz com Deus. Eu tenho que estar em comunhão com Deus. Eu tenho que orar para Deus. Eu tenho que pedir a presença do Espírito Santo naquela aula. E se eu não estou bem, é preferível que eu chegue para a superintendente Fernanda e diga, Fernanda, não estou bem. Pronto. Como todos nós somos bem assessorados pela Fernanda, com certeza ela vai substituir a gente na sala de aula. Levando em consideração que na sala são 4 professores, né? Ainda tem outros 2 que virão aqui no Momento EBD também. Inclusive, um deles é o pastor João Paulo, o outro é o professor Tancredo também. Então, eu acredito que nessa sala a gente fica mais confortável, né? Só tem potência, gente, nessa sala. E aproveitando o gancho do Emar, né, a respeito da sala, a gente sabe que a sala de vocês é majoritariamente jovem, contudo, ela não é exclusivamente jovem, né? Ela tem essa abertura, essa possibilidade para todos os públicos. Então, como é que vocês fazem para dar aula a um público tão diversificado? Bem, eu vou começar na frente do Ayrton, tá? Porque depois o Ayrton fala. O interessante de você ter faixas etárias diferentes dentro de uma sala de aula é que você não vai colocar nenhum nível muito alto e nenhum nível muito baixo. Você vai conseguir dominar a aula e o que está sendo transmitido de acordo com o nível da classe. Mas como é que eu vou saber qual o nível, se é alto, se é baixo? Você vai dar aula pelo que você foi inspirado para dar aula. Não porque você sabe palavras difíceis, conteúdos difíceis, passagens de livros tais e tais. Não é isso. Você tem o objetivo de dar o conteúdo da aula. Como tem pessoas com variedade de idades, elas vão compreender. Aqueles que são mais novos podem não compreender determinados termos, mas eles vão ser levados e estimulados a procurarem. E os outros que conhecem vão se satisfazer com o que vai ser conversado. Mas há sempre essa interação. Você como professor, nunca deve olhar para um grupo seleto de alunos e dizer, vou dar aula para aquele grupo seleto. Você tem que dar aula para todos. A nossa sala tem muitos jovens, porque antes estava com o nome lá, Sala dos Jovens, né? Porém, hoje, a gente tem que até chamar a atenção para isso, que é a Sala dos Símbolos de Fé. Então, os símbolos de fé não foram cunhados para os jovens, não foram cunhados para os velhos, não foram cunhados para as crianças, foram cunhadas para o povo cristão, para o povo que quer doutrinas bíblicas, que querem realmente uma doutrina inspirada no Evangelho. Então, é isso que a gente estuda lá. Então, se você está se sentindo... você não está se sentindo confortável de ir porque você acha que lá é mais para jovens, né? Ou se você se sente muito criança para vir, né? Também é que tem sempre
esses dois públicos aí que ficam meio assim tímidos de nossa sala. Ou que se acham que ainda não estão na idade, ou então que se acham que passou da idade. Não sinta-se assim, irmão. Venha, você vai ver que a linguagem que a gente usa, as coisas que a gente trata, né, tem aplicação para todas as idades. Então, por quê? Porque nós estamos pautados na palavra. E a palavra, ela é para todas as idades, né? Então, todos nós carecemos da palavra de Deus. Todos nós, independentes da idade. Então, hoje, a nossa sala não é sala de jovens. É a sala dos símbolos de fé. Então, quero convidar todos que se interessam por esse tema para poder fazer parte, né, do hall de alunos da nossa sala. Temos um público, né, bem diversificado. E agora eu queria saber de vocês, como se estudam os símbolos de fé, né, existem algumas linguagens mais técnicas, né, ou teológicas, como queira, né? Como dosar isso para que seja um momento estimulador e que não traga desestímulo, né, ou desistência devido ao nível de linguagem que é aplicado na sala? Como dosar, já que temos um público bem diversificado? Bem, é o que a gente já estava conversando aqui. Exato. Quando você vai trabalhar com palavras que são diferenciadas do seu dia a dia, mas são palavras que são inerentes ao aprendizado. Então, há necessidade de você adquirir esse conhecimento. Esse conhecimento vai ser adquirido de que forma? Colocando as palavras dentro do contexto do que está sendo ensinado. E isso eu acho uma coisa, acho assim muito bonito de ser presbiteriano. Nós, quando estudamos a palavra de Deus, nós procuramos realmente entender o contexto, entender como era transcrito na língua hebraica, na língua no latim, no grego, para entender o que eles queriam dizer. E aí trazer essa informação para os dias de hoje. Nós não modificamos o conteúdo da Bíblia, nós explicamos o que, no contexto daquela época, como é que era feito. Então, com certeza, essas palavras vão existir, elas vão estar presentes. Você que participa da sala vai se beneficiar disso, porque vai aprender, porque tem professores aqui muito bons que conhecem bastante essas palavras e sabem explicá-las, como o meu amigo Tancredo e meu amigo Ayrton aqui. E o pastor João Paulo também, né? Principalmente o pastor João Paulo. Os termos técnicos eu creio que são necessários, né? Concordando aqui com o nosso presbítero. A gente precisa... E eu acho que, na verdade, se a gente souber tratar da forma correta, a gente vai atrair as pessoas. Se a gente explicar o que significa esses termos com uma linguagem mais atual, com uma linguagem menos formal, e aí a pessoa, poxa, esse termo então é só isso? Soteriologia. Então você vai lá, destrincha a palavra, explica o que quer dizer, o estudo da salvação, como foi que surgiu, e aí a pessoa já vai ficar mais, opa, então é só isso, esse termo aí complexo. Então, então eu tenho capacidade sim de aprender. E aí ele vai querer se aprofundar mais. Quando ele escutar esse termo em um outro lugar, ele vai saber do que está se tratando. Então ele já vai se estimular. Poxa, foi bom ter ido para a EBD naquele dia. Eu aprendi isso. Então agora eu estou entendendo esse texto, esse outro texto, estou entendendo esse outro vídeo. Então foi legal. Então eu preciso ir mais para aqueles professores... para que aqueles professores possam explicar mais termos. Eles estão sendo capacitados em palavras que eles não conheciam. Exatamente. O vocabulário está aumentando. Exatamente. E o contexto dentro da aula. Exatamente. Massa, então, eu nunca vi ninguém perder nada em aprender uma coisa nova. Nunca, se alguém descobrir aí alguma coisa que perdeu ao aprender, me diga aí, porque eu não conheço. Coloca nos comentários. Exatamente. Como nós, enquanto EBD, podemos oferecer um conhecimento, né, doutrinário, bíblico, né? A palavra de Deus em primeiro lugar, a nossa base, né? Um conhecimento bíblico, doutrinário e prático, né? Tudo isso numa aula só. Bem, é interessante. Quando presbiteriano, nós estudamos muito a palavra. Nós lemos bastantes livros também, mas o nosso principal é a Bíblia, dentro das suas várias traduções. E com isso nos fortalece, trazendo conhecimento
e trazendo também entendimento, que é o que a gente precisa. A partir do momento que você, numa sala de aula, trata um assunto, e aí eu vou falar agora aqui como um professor de faculdade, me disse, vai fazer teu trabalho de TCC? Está muito grande, diminui. Então, ele vai diminuindo o foco para ficar numa porção pequena, porque ali você consegue criar muita coisa. Eu me lembro de uma conversa com a Fernanda, onde ela dizia, só essa frase aqui dá 1 mês de aula. Realmente, tem frases na Bíblia que dá 1 mês, até um pouquinho mais, dependendo do professor, de aula. E é isso que é gostoso, é isso que é bonito. É que todas as vezes que a gente lê um texto bíblico, novamente, aprende algo de novo, algo novo. E aí você fica dizendo, mas eu não já li esse texto bíblico? Por que agora ele trouxe algo novo? Porque o teu momento de vida é diferente. E aí é onde aplica a palavra. Você pega o que aprendeu naquele dia na escola bíblica, na EBD, o professor pega aquele conteúdo que foi resumido ficou um conteúdo menor, mas um conteúdo condensado, rico de informação. E aí ele vai aplicá-lo no dia a dia. Se você fizer, como é que você vai trabalhar essa frase aqui no dia a dia? Por exemplo, quando você lê fruto do Espírito e vê todas as subdivisões do fruto do Espírito, você tem ali, pode botar 2 meses de aula sem problema nenhum. Então, você pode tirar um deles, uma das subdivisões, e aplicar no seu dia da aula. E é isso que é gostoso. Jesus disse, né? Vocês erram, vocês pecam porque não conhecem a palavra de Deus. Então, quando a gente quer ter uma vida, né? Vamos dizer assim, ortodoxa, né? Uma vida de acertos com Deus, acho que conhecer a doutrina é um caminho bom para isso. Então, a gente aprende a palavra no culto, a gente aprende a palavra estudando, né, por si só, e a gente aprende a palavra também na EBD. É um momento ótimo para você aprender com os seus irmãos, né, com o professor, para evitar errar por não conhecer as Escrituras. Então, eu vejo que uma vida de santidade, uma vida piedosa, ela só é possível se você conhecer as Escrituras. Se você não conhecer as Escrituras, você não vai poder viver de forma como Deus quer. Então, na EBD, a gente estuda nada mais do que a palavra de Deus. A gente pensa que na EBD a gente vai estudar outras coisas, outros assuntos que não tem nada a ver. Não, nós somos estudiosos, nós somos pautados, né, na palavra de Deus, como disse o Emar. Apesar de termos vários outros livros que a gente às vezes aconselha, mas todos os livros são apenas um canal da gente estudar mais profundamente a Bíblia. E praticar, né? Principalmente porque a pergunta da Fernanda tem a ver com o professor ensinar algo prático. E todas as aulas com conteúdos focados na Bíblia, têm o seu lado prático, que é justamente a transformação daquela pessoa que está escutando em um ser cristão. Então, é a transformação através da palavra. Porque quem faz a transformação é o Espírito Santo. Nós somos apenas o instrumento, né? A Bíblia, na verdade, ela é nossa regra de fé e prática, né? Então, na EBD, nós aprendemos as regras de fé e já nos conduzindo, né, à prática, sabendo exatamente como aplicar, né? A formação do cristão, né, literalmente, eu acredito que ela passe, sim, pela escola bíblica dominical. Com certeza. E a sala é símbolo de fé, né? E eu pergunto aos professores, né, ainda se precisa, há necessidade ainda de estudarmos os 5 pontos do calvinismo? Sim, eu acredito que não só os 5 pontos do calvinismo, mas toda a doutrina reformada, sempre, por vários motivos. Primeiro motivo, tem pessoas novas chegando que não conhecem. A nossa igreja reformada, no Brasil inteiro, tem recebido muitos membros de outras denominações, né? A nossa própria igreja, a Igreja Presbiteriana de Fortaleza, também tem recebido muitos desses fiéis, né, sedentos por conhecer da doutrina reformada. Então, por causa deles, né, também temos pessoas, né, na nossa igreja que são presbiterianos, mas nunca ouviram falar, né, ou se ouviram falar, nunca se aprofundaram nesse assunto. Então, existe esse público também.
existem os nossos membros, os nossos mais novos membros, que são os nossos filhos, que estão ficando mais velhos, precisam ouvir também essa palavra. E se eles ouvirem pela segunda vez, é bom também. As verdades, elas precisam ser reformadas, porque no mundo a gente está toda hora sendo bombardeado com várias inverdades. Isso. E aí o nosso cérebro fica contaminado, né? Então, por que não contra-bombardear com verdades, né? Então, trazer esse conteúdo, né, das doutrinas reformadas, que é muito salutar, né, para o nosso debate, manter esse debate sempre aceso, né? Que assim a gente vai criar uma geração forte na palavra. Também a gente nunca pergunta, ainda é preciso que o pastor pregue sobre a morte de Cristo? Sim, todo dia, se possível toda hora, a gente ouvir sobre isso, né? Então, a mesma coisa. Por que não a gente continuar ainda querendo estudar os 5 pontos do calvinismo, né? A doutrina da salvação, né? A doutrina dos sacramentos, a doutrina... Enfim, todo tipo de doutrina que a gente vê que é importante tem que ser, sim, repetida, tem que ser, sim, estudada, né? Não só pelos que estão chegando, mas também pelos que já estão na igreja. Assim como também o breve catecismo, né? O sim, catecismo sim, maior. Com certeza. Confissão de Fé de Westminster. Tudo isso a gente trata, né? Não só o histórico a gente trata na nossa sala, como também a gente tenta colocar uma lente de aumento lá e destrinchar cada um dos pontinhos. São documentos criados há muito tempo. Então, eu tive a oportunidade de assistir uma aula do professor Tancredo, onde explicou como foi a base do breve catecismo. Muito legal. Quer dizer, você tem pessoas há muitos anos atrás, séculos atrás, que criaram esse material. Então, a gente precisa ter esse material divulgado com frequência. É o que nos diferencia dos outros. Por quê? É um material rico em informações, mas eles têm uma base bíblica. Tudo nosso é baseado na Bíblia. Você tem pessoas que se juntam e criam esse material, sim, mas nenhuma delas se desvia. Porque vai ter outras que vão analisar e vão corrigir algum desvio que exista. Então, nós vamos estar sempre centrados na Bíblia. Não tem para onde a gente correr. O professor dentro da sala da EBD, ele é um exemplo. Ele precisa ser um padrão para os seus alunos. Como é que ele consegue alcançar a ser esse exemplo, a ser esse padrão, tendo em vista que hoje no mundo existem diversos padrões, bolhas, estereotipos. Então, como é que o professor de EBD ele deve se comportar? Qual a postura dele? Qual é o padrão? Acho que a gente tem que ter o padrão sempre de Cristo, né? Eu acho que não só com professores de EBD, mas aí a gente volta lá para o nosso primeiro tópico, né? Quando a gente está nos nossos trabalhos, quando a gente está nas nossas faculdades, né? Então, a gente tem que estar sempre vigilante, né? Será que eu estou parecendo com Cristo? Será que eu estou seguindo, né? Será que eu estou tendo aqui a macrovisão cristã ao tratar esses temas que me são colocados? Então, assim também, né, como professores, nós também devemos nos portar, né? Não só com as palavras, né, que a gente tem que escolher bem para que nossos alunos possam aprender e assimilar da melhor maneira, mas também ao nos dedicarmos para poder a gente dar aquela aula da melhor forma. Porque se a gente não se preparar, né, se o aluno sentir que a gente não se preparou bem para aquela aula, a gente já vai estar dando um mau exemplo de tipo, poxa, ele não se preparou, então ele está com descaso, né? Então, jamais essa seria a imagem que a gente queria passar para os nossos alunos. Então, a gente quer passar sempre uma imagem de que a gente está seguro com nossos assuntos, embora o Emma tenha elucidado aqui que a gente não é o detentor da verdade, não faz mal a gente, às vezes, retroceder e dizer a gente vai pesquisar e trazer uma outra aula, mas a gente tem que estar o mais seguro possível, o mais confiante possível, usar bem as palavras, não só para
para passar da melhor forma, mas também para que os alunos se sintam ali inseridos naquela aula, né? Não se sentirem excluídos, nenhuma faixa etária, nenhum grupo, né? E acho que é isso, quando a gente segue o padrão de Cristo, não tem como errar. O outro detalhe é que o professor de EBD, ele não é professor na EBD, não só na EBD. Se ele não for professor fora da sala de aula, quando ele estiver na sala de aula, ele não consegue ser professor. Porque toda uma questão, como o Ayrton falou, de eu estar em Cristo, estar com Cristo. Então, naquele momento, eu tenho, na realidade, em todos os momentos, eu tenho que andar com Cristo do meu lado. Eu sou um professor de EBD, vou dar aula ali na EBD de manhã, preparo tudo, tenho todo o material feito, entrego a aula muito bem, fecho a porta, aí eu deixo de ser professor? Não, continuo sendo professor, só não estou na sala de aula. Tá certo? Então, se eu ando nos corredores da igreja ou se eu ando na rua e encontro alguém, eu continuo sendo professor da EBD, da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. E aí entra o que o Ayrton falou. O exemplo que eu dou na sala de aula é o mesmo exemplo que eu tenho que dar no meu trabalho. É o mesmo exemplo que eu tenho que dar quando eu ando no ônibus. Sim. Então, essa é a nossa maneira de ser. Você tem que ser uma nova criatura. E a primeira, que eu estava até comentando com a Ayrton antes aqui, humildade. O professor de EBD, ele é, acima de tudo, uma pessoa humilde. Sim. É um imitador de Cristo, completamente imitador de Cristo, mas com a sua humildade realmente em destaque. Por quê? Porque está aprendendo todo dia. Ter o conhecimento bíblico e não colocá-lo em prática seria minimizar, né, uma forma muito simplista de ver a Bíblia, né? Ela tem que ser lida, ela tem que ser conhecida e, principalmente, ela precisa ser vivenciada, né? Colocada em prática. A regra de fé, ela tem que estar, né, não só na cabeça, não só nos nossos escritos, principalmente nas redes sociais, mas ela tem que estar na nossa prática do ordinário, no trabalho, com o chefe difícil, com o colega difícil, com o aluno mais complicadinho, com a esposa, com os filhos. Assim, realmente, seremos, de fato, pequenos cristos, como a Mamu falou, né? Seremos reconhecidos. Está correta, Fernanda. Corretíssimo. Ser professor da EBD é um desafio, né? Não só, vamos dizer, pedagógico, né? Mas é um desafio realmente na vida cristã, né? Que, se for levado a sério, se a gente entender o quão sério esse ministério a gente fica mais ainda na dependência de Cristo, porque saber que a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. É somente com oração, somente com muita dependência dele, realmente, que a gente vai ficar tranquilo para poder desempenhar um trabalho de tanta responsabilidade, né? Que a gente está influenciando, né, pessoas, a gente está na nossa igreja local ali passando verdades eternas, né? Verdades sérias, né? Não é qualquer assunto, né? Não é biologia, física, química, que se você passar de uma má maneira, a pessoa vai só tirar uma nota baixa, né? Então, se a gente passar ali Passar uma informação errada, a gente condena alguém, né? Pode sim, pode levar uma pessoa a se afastar de Deus. Se a gente não souber passar ali uma verdade de uma forma bíblica, né? Infelizmente, pode levar a isso. Então, se a gente se der conta dessa responsabilidade que acho que a gente acaba ficando ainda mais na dependência de Cristo. Mas é um trabalho que a gente faz com muito amor. Eu faço com muita dedicação. Muita honra para mim, né? Fazer parte do hall de professores aqui da IPF. Mas também não é nada assustador, não. Não fique com medo de ser professor, não. Pode vir, pode procurar a Fernanda. Ela vai capacitar você para ser professor. Nós não estamos assustando vocês. Não, viu? Quando a gente tem essa vocação, né? Quando a gente tem um chamado, é aquele negócio. Tem uma coceirinha aqui que você vai querer. Incomoda. Exatamente. Tem modelos, e tem modelos de aula, tá? Eu tenho um modelo de aula, ele tem um modelo de aula. O tanqueiro do outro, a Fernanda puxa as orelhas da gente, mas assim, todos temos o seu maneira de levar a palavra, desde que a gente se mantenha fiel à palavra. A palavra de Deus. E, meninos, eu gostaria que vocês deixassem um recado
para aquela galerinha, né, para as pessoas que estão em casa e que não estão inscritas na EBD. Vê se pode. Rapaz, não acredito não. Meus alunos não tem não, né? O nosso tem não, né? Não, Tá tudo pai, inscrito, se tiver, vão ter que ficar agora. Amanhã eu vou fazer lista ali, vou ficar com o papel na entrada. Tá inscrito? Não tá inscrito? Tá inscrito? Não tá inscrito? Amanhã eu pego, Fernanda, pode deixar. Para as pessoas que ainda não fazem parte, né, da Escola Bíblica Dominical, Sim, qual é o recado estimulador que vocês deixam para essas pessoas, para elas virem fazer parte da Escola Bíblica Dominical? Eu acho que é uma oportunidade que você está tendo na sua igreja local, certo? De aprender sobre a palavra de Deus, de aprender sobre as verdades do reino, né? De incrementar a sua vida cristã. Então, não perca essa oportunidade, meu irmão. Se matricule, certo? O pessoal na secretaria ali da EBD toda hora querendo prestar o serviço da melhor forma. Nós, professores, sedentos por mais alunos. Então, não perca essa oportunidade, certo? Venha, se matricule. Os professores, a gente tenta sempre dar o nosso melhor, sempre se capacitar para a gente passar a palavra da melhor maneira e vocês, como eu disse, nunca vão perder nada em ter aprendido uma coisa nova. Então, venham, né? Vocês não vão se arrepender de forma nenhuma. Vocês estão perdendo em não estar usufruindo desse serviço que a Igreja Presbiteriana de Fortaleza está desempenhando com tanto louvor. E sempre para a honra de Deus, é óbvio. Para você que não é da nossa igreja, fica o convite. Terminou o culto, depois de 10h20, 10h20 até 10h30, dá para você se deslocar, chegar numa das aulas. Se você não souber o conteúdo, pergunta a Fernanda, ela vai dizer para você. Então, você não é membro da igreja? Vem assistir. Você quer aprender da palavra de Deus? Venha para cá que você vai aprender. Agora, se você é membro da igreja e está saindo, terminou o culto e vai embora, olha, vou puxar suas orelhas. Tu não tem o que fazer em casa, para começo de conversa. Por quê? O almoço só vai sair meio-dia. Então, de 10h30 até lá, tu fica aqui e vai assistir a aula. Venham assistir, é muito gostoso. Tem professores capacitados, o pessoal está trabalhando para isso. Nós temos a Fernanda, temos um corpo dirigente que todo mundo está empenhado com isso. E eu, que faço parte do conselho, sei que o conselho mais ainda está empenhado em que tenhamos uma educação evangélica realmente digna e seguindo a palavra de Deus. Então, não vai para casa, não. O almoço é só meio-dia. Fica aqui com a gente. E tem sala para todas as idades, desde o Ministério Infantil até a melhor idade. E até o próximo Momento EBD.